Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Administração Mercadológica 2, nós vamos dar sequência à nossa aula anterior, onde nós falamos sobre algumas visões um pouco deturpadas que as pessoas têm em relação ao marketing. E hoje nós vamos fazer uma introdução, na verdade, uma revisão, visto que todos vocês já tiveram esses conceitos bem trabalhados em Administração Mercadológica 1, mas mesmo assim nós vamos fazer algumas revisões porque é importante a gente abordar um pouco, revisar um pouco a questão da evolução do marketing, os seus conceitos chaves e principalmente reforçar a questão da necessidade de se olhar o cliente, entender o cliente, as suas necessidades, para que vocês, futuros profissionais de marketing, talvez possam criar soluções para atender a essas necessidades. Então nós vamos ver aí a questão da aplicação do marketing nas suas mais diversas realidades empresariais. Vamos contextualizar, porque isso é importante e é fundamental parametrizar esse conhecimento do ponto de vista teórico e discutir o que se entende por marketing. A gente não tem apenas um conceito, nós vamos ver hoje pelo menos 3 conceitos distintos e como que isso pode ser aplicado dentro das organizações, especialmente nas micro e pequenas empresas, que provavelmente vai ser o âmbito de atuação de vocês. E nessa revisão de conceitos, nós vamos identificar a origem do termo marketing, vamos relacioná-lo com as etapas do desenvolvimento da economia, vamos ver aí alguns conceitos de marketing, reconhecendo então que não há uma definição única, como nós falamos, vamos discutir os elementos então que compõem esses conceitos e vamos reconhecer como que o marketing ao longo da história foi se constituindo como um processo de olhar para o cliente e compreender o que ele necessita e o que ele deseja. Nós vamos fazer uma diferenciação aí entre necessidades e desejos. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação do marketing, sobre algumas questões éticas. Então, antes de começar a discussão sobre o que é marketing, é importante entender quando e como surgiu esse processo, que se nós formos analisar, basicamente é a necessidade de escutar o cliente. Escutar para entendê-lo, para saber o que ele precisa e para, então, em cima disso, desenvolver algo que supra a sua necessidade, uma solução que resolva o seu problema. E o primeiro passo é lembrar que, para que haja um cliente, é necessário que haja uma empresa. E para que a empresa exista, deve existir um esforço de vendas. Uma empresa que não vende nada não tem significância alguma dentro do mercado. E para que você venda algo, deve ser produzido algo. Então você tem que ter aí um produto à sua disposição. Vamos verificar essa relação partindo ali da produção, depois focando as vendas e depois chegando até o foco no cliente. Então, existe um encadeamento, você produz para poder vender e atender o cliente. E se a gente for observar ao longo da história, nós tivemos um foco muito definido. Houve uma época que as empresas concentravam especificamente na produção, depois elas passaram a enfocar basicamente o processo de venda, claro que ela tinha que produzir, mas o foco era muito voltado para venda, vender, 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 e hoje as empresas estão se voltando para o cliente. O cliente é o rei, o cliente é o centro das atenções. Então vamos ver como que isso aconteceu historicamente. Se a gente voltar num passado bem longínquo, tudo aquilo que era produzido era consumido e se consumia aquilo que se produzia. Ou seja, o consumo e a produção eram equivalentes. Não havia sobras. Aquilo que se produzia era o suficiente para sustentar as famílias. Nessa época, nós podemos chamar de uma economia de subsistência. Nessa época, basicamente não tinha dinheiro, a economia era basicamente voltada para a agricultura e para a caça, e as famílias, elas viviam naquele processo, né, de migração. Então, quando aquela região já não atendia mais às suas necessidades básicas de subsistência, elas então iam para outros lugares em busca de novos alimentos. Claro que nós estamos falando de um período longínquo da história. Depois, houve uma evolução, onde as famílias começaram a se especializar na sua produção. Do ponto de vista da economia, essas famílias, elas dividiam as suas tarefas,
Elas produziam aquilo que elas necessitavam e cada grupo se especializava na produção de um determinado tipo de alimento. Então, existia uma certa organização dessa atividade de produção. Cada grupo cuidava de um determinado produto dentro daquela sociedade e elas trocavam mercadorias entre si. E se a gente se lembrar lá da história, né, existiam os escambos, onde as famílias elas trocavam os seus excedentes por produtos que eram originários de outras localidades. Depois nós passamos aí para uma fase que seria o capitalismo primitivo, ou seja, a origem do capitalismo, quando começa a haver então essa troca através de moedas intermediárias. Então não existia ali basicamente o escambo propriamente dito, né? A gente começa a perceber que existia uma troca que na época precisava simbolizar, ter como um símbolo algum elemento de confiança. E é daí que surgiu então a questão da moeda fiduciária. Fidúcia, né, seria basicamente o elemento de confiança, seria o elemento que permitiria as pessoas terem certeza de que se eu te entregar aquele objeto tem valor e todas as pessoas vão aceitá-lo como uma moeda de troca. E se nós formos observar, esse comportamento ainda é o que permeia a economia mundial. Ou seja, as relações de comércio elas estão baseadas numa relação de confiança. Ou seja, um fornecedor vai me entregar aquilo que prometeu. E eu, como cliente, vou pagar esse fornecedor por aquilo que ele está me entregando. Se não há essa relação de confiança, basicamente não existe comércio. Tudo na nossa sociedade gira em torno dessas transações comerciais que têm como base uma relação de confiança entre cliente e fornecedor. E o elemento que marca o início desse processo, dessas trocas, foi a expansão do comércio através dos burgos. Antigamente existiam feudos, vamos imaginar assim, pequenos reinos, porém aqueles reinos eles não produziam tudo que era necessário para a subsistência ou para o atendimento das necessidades dos seus cidadãos. Então, o que foram criados? Foram criados pequenos povoados ou foram estabelecidos pequenos pontos de comércio, é o equivalente a pequenas feiras. E os produtos de determinados feudos eram levados para esses burgos e nesses burgos existiam então os comércios. Então nós tínhamos lá os vários comerciantes que eram chamados de burgueses, né? Por isso até hoje nós temos aí um termo meio pejorativo, a burguesia, porque na verdade eles enriqueceram bastante ao longo do tempo, né? Com os lucros que eles obtiveram no processo comercial. Então, esses burgos, que um pouquinho mais para frente acabaram virando verdadeiras cidadelas, ali com toda uma estrutura de proteção, de muros para evitar, né, ladrões, saqueadores, etc. e tal, e que de certa forma não só meio que definiu o processo de comércio, né, em determinadas regiões, como também até mesmo o surgimento de grandes cidades. Mas o importante aqui é a gente começar a perceber ali o germe do comércio como nós temos hoje. E logo depois, nós temos aí a questão da Revolução Industrial. E com o surgimento da máquina a vapor, nós tivemos então esse movimento revolucionário dentro do processo de fornecimento de bens que antes eram basicamente realizados por meio artesanal. Então nós tínhamos ali os pequenos produtores, basicamente artesãos, que fabricavam produtos manualmente, logo pressupõe-se, né, um grande esforço manual e baixíssima produtividade, e o vapor, então, ele passa a substituir essa mão de obra, literalmente falando, né, o produto feito à mão, e acelera o processo de trabalho do homem. Consequentemente, você consegue aumentar a produtividade, você consegue ampliar a produção, consequentemente, os preços das mercadorias elas acabam caindo, o que propicia um maior consumo. A partir do momento que as mercadorias elas ficam mais baratas, você tem um acesso maior a essas mercadorias por parte da população. Nessa etapa,
a produção já não era mais feita de modo artesanal e a partir do momento que esse comércio começa a ficar massificado, então você acaba abrindo novos mercados, expandindo novos mercados e, consequentemente, aumentando a produção. Então, fica se retroalimentando. Quanto mais eu produzo, mais mercados eu consigo atender e, consequentemente, isso fomenta um aumento de produção, né? Então, aí nós temos um ciclo que se retroalimenta dentro de um círculo muito virtuoso, vamos dizer assim. Nessa época, é importante ressaltar que existia uma alta produtividade, porém, naquela época ainda tinha um pequeno problema. A produção, por ser massificada em grande quantidade, ela ainda não tinha tecnologia suficiente para que se customizasse ou que se personalizasse a produção, coisa que nós teríamos aí décadas, né, para frente, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Então aqui ficou muito famoso do ponto de vista do marketing, apesar de ser uma coisa muito ligada à produção, na verdade é uma limitação do marketing ocasionada por uma limitação de produção, que é a célebre frase do Henry Ford, que dizia que o cliente dele pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Então, quer dizer, por que preto, tá? Se você for olhar na história, é porque a tinta preta ela secava mais rápido. E também você não tinha que ficar mudando máquinas, né, para poder fazer de cores diferentes. Então, para você ter uma alta produtividade, você tinha que fazer uma padronização da cor. Mas o que isso, por outro lado, gerava uma limitação de marketing, porque o cliente ele não tinha a necessidade dele satisfeita a partir do momento que ele, por exemplo, não poderia ter um carro de uma cor diferente, né? Hoje é praticamente inconcebível esse tipo de situação, né? Visto aí que cada vez mais nós partimos para a personalização da oferta de produtos. Caminhando alguns anos para frente, na década de 29, 1929, nós tivemos a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash que afetou aí basicamente o mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que era o grande país consumidor da época, e com a quebra da Bolsa de Nova York, as empresas elas tiveram que se virar. Quer dizer, as empresas elas tiveram que, dentro de um cenário de extrema recessão, o que é uma recessão, as pessoas não estão comprando, se de novo, né, as pessoas não estão comprando, as empresas não estão vendendo, lembra que nós falamos no início da aula, para que se tenha cliente tem que ter empresa, mas por outro lado, isso também é verdade. Para que se tenha uma empresa, eu preciso ter cliente, eu preciso ter gente demandando o meu produto. E aí, com base nesse cenário bem recessivo, as empresas começaram a buscar técnicas de vendas que fossem cada vez mais persuasivas, de modo a se manterem no mercado, porque se elas não vendessem, elas não sobreviveriam no longo prazo. Então, o vendedor deixava de ser um tirador de pedidos que focava no que havia sido produzido e passava a ter um papel de maior destaque dentro das empresas. Então, nós tínhamos aquelas empresas que fabricavam e dentro daquele conceito do Ford, né, olha, tem o carro preto, você quer comprar? O olhar que antes era interno começou a mudar. Já que o importante era vender, o papel do vendedor ele começou a ganhar uma importância um pouco maior. Porque não bastava eu ter um produto que as pessoas me compravam. O vendedor ele ganha uma importância maior, por quê? Porque você tem que ter o produto, mas você tinha que saber fazer a oferta correta e fechar a venda. Então, o objetivo passou a ser criar meios para se vender mais, fechando vendas específicas. Então, essa época é a época que a gente poderia dizer que o foco das empresas era basicamente na venda. Só que a partir do momento que a economia começa a se recuperar ali no pós-guerra, então nós tivemos aí o final da Segunda Guerra por volta de 1944, 1945, a economia já começa a dar uma recuperada com os planos de recuperação dos governos, a lógica das organizações ela começa a mudar, principalmente a partir dos anos 1950.
Porque com uma economia mais estabilizada, as pessoas trabalhando, geração de empregos, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí o efeito da explosão de nascimento de crianças, né? Então, os clientes, como eles estavam em maior quantidade, estavam numa tendência de crescimento, você tinha poucas ofertas, você tinha um poder de renda um pouco maior, os clientes começam então a ficar mais exigentes e, por sua vez, passaram a demandar uma atenção maior por parte das empresas. Então, nesse novo ciclo, podemos dizer aí que o marketing ele começa a ganhar força. Inclusive, eu recomendo uma série chamada Mad Men, uma série super legal, baseado justamente nessa época, na década de 1950, e que mostra justamente essa evolução de um processo de vendas para realmente um processo de marketing. Com os clientes mais exigentes, as empresas começaram a perceber que se elas não voltassem a sua visão para entender e tentar satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes, elas ficariam fora dos mercados. Com isso, então, o consumidor passa a ser um tipo de rei, tudo voltado para ele. E a oferta passa a buscar, então, uma satisfação mais individual, fugindo um pouco, visto que não se conseguia ainda, até por uma questão de limitação tecnológica, a satisfação totalmente individual, mas o que se aproximava mais em termos de oferta individual de valor, tentando uma oferta o mais customizada possível. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse seriado chamado Mad Men, que conta aí a história de uma agência de publicidade, e vocês vão ver vários casos justamente desse nascimento do marketing, as pesquisas de mercado, as empresas buscando ouvir o cliente e desenvolver soluções específicas para os clientes. E aí a gente começa a fazer uma distinção que nós já discutimos um pouquinho na aula anterior, de venda e marketing. E aqui eu trago para vocês o pensamento do pai do marketing, né, do Philip Kotler, que diz o seguinte, olha, a venda começa quando você tem um produto, mas o marketing começa antes de o produto existir. Por que isso? Porque o marketing trabalha inclusive na criação do produto. Eu identifico uma necessidade e desenvolvo um produto ou um serviço para atender essa necessidade. E só depois é que eu me preocupo, então, em realizar a venda. Se eu não tenho produto, eu não consigo vender. Isso nós discutimos no início da aula. Então, retomando um pouquinho aí essa fase do surgimento do marketing, a gente vai ver então que nós podemos definir como sendo ali uma era voltada para a experiência do cliente. Então, cada vez mais as empresas vão se preocupar em o que o cliente precisa, como que ele está usando o meu produto. Há essa necessidade de se estabelecer um vínculo mais forte com os clientes, que fosse além da venda. Porque a venda, na verdade, ela é o quê? Ela é algo transacional. Ela é uma transação. Eu te vendo, você me compra e, de repente, nós nunca mais nos falamos. Agora, as empresas começaram a trabalhar para que isso fosse além. A ideia era fazer com que o consumidor se aproximasse da empresa, mas que não simplesmente realizasse essa compra pontual, e sim que ele virasse um fã, que é mais ou menos o que nós temos hoje com algumas empresas, como Apple, como Netflix. Então, existem algumas empresas que conseguiram criar um nível de satisfação do cliente, um nível de experiência para o cliente, que ele se torna um parceiro longevo. E aí vocês vão, dentro até dos conceitos mais modernos de marketing, dentro do conceito aí de marketing digital, por exemplo, nós temos lá o ciclo de vida do cliente. O que é o ciclo de vida do cliente? Por quanto tempo esse cliente me compra e quantas compras ele realiza dentro desse ciclo. Isso, de certa forma, vai me ajudar a determinar a rentabilidade do cliente. E aqui, neste caso, como é que as empresas buscam melhorar esse nível de relacionamento, criar essa experiência excelente para os clientes? Um dos fatores que são usados hoje é
o que nós chamamos de cocriação. Cocriar, ou seja, eu busco o engajamento, eu busco a participação do meu cliente junto à minha empresa. Então, é um modo de inclusão do cliente na administração da organização, ele vira um parceiro. A empresa torna-o corresponsável pelo processo de criação. Mas como que isso acontece? Primeiro, ouvindo o cliente, que foi o que nós falamos lá no início da aula. Quando eu ouço o cliente, quando eu dou atenção ao cliente, quando ele me dá a opinião dele sobre o desenvolvimento de um novo produto ou serviço, ele está sendo um co-criador. Eu estou conseguindo fazer com que ele participe do processo de criação. Porém, algumas empresas, elas vão além. Por exemplo, a Lego, uma empresa fabricante aí daqueles bloquinhos, né, daquelas pecinhas de montar, ela criou o que ela chama de fábrica de colaboração, que se caracteriza ou que se identifica dentro de um movimento crowd, que nesse caso seria o crowdsourcing, ou seja, que é quando o cliente participa do processo de criação, que é quando a empresa busca junto aos seus clientes contribuições para o desenvolvimento de produtos. E como que funciona essa fábrica de colaboração? Essa empresa, ela era muito focada nos seus produtos, ou seja, ela era uma empresa muito fechada, bem no estilo das empresas que nós vimos naquela etapa em que a empresa criava o produto e jogava o produto no mercado, ou seja, ela empurrava o produto dela no mercado para ver se alguém comprava. Então, o processo de desenvolvimento da Lego era muito focado nos seus engenheiros, nos seus criadores. Eles criavam os produtos e jogavam para o mercado. Só que eles começaram a perceber que as vendas deles estavam caindo. Ou seja, havia ali um certo desencaixe do que eles estavam oferecendo do que o pessoal queria. E eles começaram a perceber também que alguns fãs, existem aí uma verdadeira multidão de fãs de Lego, né? Inclusive alguns colecionadores, que eles começaram a montar eles mesmos os kits. Eles mesmos começavam a montar kits com uma temática específica. Então, a empresa resolveu abrir o seu processo de desenvolvimento aceitando sugestões desses fãs, desses colecionadores. E esses colecionadores viraram criadores de produtos. Então, a Lego, por exemplo, ela permite que uma pessoa monte um kit, então ela recebe aquela proposta, cria um processo de votação e aquele kit que tiver uma maior votação por parte dos fãs, né, da Lego, elas colocam esse produto no mercado. E quem criou tem uma participação em cima desse processo de desenvolvimento e também de faturamento. Então, com isso, vieram algumas ideias e cada vez mais eles estão lançando kits com temas específicos, como por exemplo esse aqui do Big Bang Theory, né, que é também um seriado muito famoso e que ao criar aí um kit de Big Bang Theory, né, eles com certeza estão mais próximos do mercado que, consequentemente, vai converter aquela ideia em um produto rentável por parte da empresa que o desenvolveu. Então, dentro desse conceito de economia da experiência, se a gente for observar, o produto ou o serviço deixa de ser o mais importante na relação entre a empresa e o cliente. O que se tende a colocar como foco não é meramente o produto ou o serviço, e sim a experiência que o cliente desfruta ou a experiência que o cliente experimenta com base no seu relacionamento com aquele produto ou serviço. Então, neste caso, por exemplo, olha, não basta um hotel oferecer um bom quarto para os seus hóspedes. Será se também ele está oferecendo uma boa experiência? Antigamente se falava que um bom hotel precisava ter apenas um bom banheiro, um bom chuveiro, um bom café da manhã e uma boa cama. Mas hoje, se você vai sair de férias, o que importa é a sua experiência. Será se, além desses três componentes,
café da manhã, cama e um bom chuveiro, você também está desfrutando de boas experiências? E aí vamos pegar um caso específico. Vamos pegar aqui o caso da Rede Bourbon, que tem toda uma temática da Turma da Mônica nos seus 2 hotéis, um em Foz do Iguaçu e outro em Atibaia. E lá eles tentam oferecer uma experiência memorável para a família. Para os pais, a partir do momento que eles têm ali um grupo de recreadores que vão desenvolver uma série de atividades com as crianças, liberando espaço para que os pais possam descansar, que eles possam também desfrutar o hotel, e para as próprias crianças, que já estão em um ambiente todo temático, cheio de fantasia, com os personagens da Mônica. Então, eles têm toda uma experiência, desde o momento que eles fazem o check-in até o momento que eles fazem o check-out. Então, isso só vai ser relevante dentro da proposta de valor do hotel se tudo sair perfeito. Então, esse é um exemplo de experiência para o cliente. Uma outra experiência para o cliente, que vem também radicalizando, mudando de forma radical o processo de consumo, né, do cliente, são os vídeos on demand, que antigamente, para você, por exemplo, assistir um filme, ou você dependia da TV aberta com a sua grade, com horários muito específicos, ou até mesmo a TV por assinatura, que também você tem que respeitar a grade. Então, se você quer ver um filme, por exemplo, você tinha que esperar, por exemplo, no domingo, 10 horas da noite, sábado, 10 horas da noite. Então, a grade ela é rígida. De repente, chega a Netflix com uma proposta inovadora, onde você pode definir qual filme que você quer assistir em determinado momento. Então você não fica mais refém de uma grade fixa. Então isso te dá total liberdade. Isso também é um exemplo de economia da experiência. Então você propicia uma maior satisfação do seu cliente oferecendo aquilo que ele quer, na hora que ele quer, no formato que ele quer. Então, ao invés de você oferecer aquela oferta massificada, como, por exemplo, as grades, né? Uma novela das 8 é um exemplo de oferta massificada. Você produz aquilo para uma grande massa de pessoas. Agora, a Netflix não. Ele propicia uma experiência mais personalizada. Você assiste o filme que você quer, no gênero que você escolhe, na hora que você quer. Então, atualmente, muitas empresas trabalham ainda com uma forma de atuação mais tradicional. Eles têm ainda um olhar mais engessado em relação ao varejo, às suas formas de distribuição e promoção, principalmente o setor de bens industriais. O setor de serviços é um pouco mais flexível em relação a isso. Mas para você perseguir o objetivo de interagir com o cliente, é imprescindível para a empresa que ela modifique a sua forma de atuação e que busque novas maneiras de se relacionar com o cliente. Dito isso, nós fizemos aí toda uma retrospectiva histórica. Na próxima aula, então, a gente vai entrar nos conceitos de marketing e vamos, então, destrinchar alguns conceitos diferentes, mas que, no final das contas, todos eles convergem para uma mesma linha de raciocínio e vamos começar a abordar alguns conceitos importantes, como necessidade, desejo e assim por diante. Então, muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.